Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de forma prática, né, como é que a gente faz as operações entre as matrizes. Então, somar, subtrair matrizes, multiplicar um número por uma matriz, né? Então, vamos lá, gente. De forma prática, ó, quando eu tenho duas matrizes, eu só posso somar ou subtrair as matrizes se elas tiverem o mesmo tipo, ou seja, o mesmo número de linhas e de colunas, né? Só relembrando, essa matriz A aqui, ela é do tipo que 2 por 2, ela tem duas linhas e duas colunas. Essa matriz B, duas linhas e duas colunas. Se você está vendo esse vídeo, assiste primeiro o vídeo de matrizes, onde eu falo a definição, lei de formação, tá bom? Que vai estar sugerido aí também na descrição do vídeo. Bom, gente, olha aqui. Na hora, olhei, tem o mesmo tipo, eu posso adicionar, eu posso fazer a soma, né, a adição ou a subtração entre essas matrizes. É só eu pensar nos elementos correspondentes. Por exemplo, ó, quem é o primeiro elemento dessa matriz? É 1. Esse aqui é 2. Se eu estou somando as matrizes, eu vou somar eles. 1 mais 2 dá 3. Mesma coisa com o outro, ó, que eu vou pegar aqui de roxo. 5. O outro é 0. Se eu estou somando as matrizes, é só somar esses elementos. 5 mais 0, 5. Bem simples, né? Ó, vai piorar, calma, né? Ó, aqui esse cara é menos 3, somando com menos 1. Gente, menos 3 com menos 1, isso vai dar menos 4 aqui. E por último, né, ali ó, na hora de somar o 4 aqui com o 6, 4 mais 6 dá 10. Então, bem simples, né? Mesma coisa eu faço para a subtração. Ó, do verde aqui, ó, 1 menos 2. 1 menos 2, menos 1. No roxo, ó, 5 menos 0. Ó, 5 menos 0 dá 5. No de vermelho, que eu selecionei ali, menos 3 com menos 1. Aí você toma cuidado, né? Para você não errar a regra de sinais. Ó. Menos 3 com menos 1. Esse menos, menos aqui fica positivo. Então fica menos 3 mais 1, que vai dar menos 2. Então esse cara aqui vai ser menos 2. E no de azul clarinho ali, ó, nós temos 4 menos 6. 4 menos 6 menos 2. Então assim que a gente soma ou subtrai matrizes, tá vendo? Só ver os elementos correspondentes e somando ou subtraindo, tudo bem? Tomando cuidado sempre com a regra de sinais. Bom, multiplicação de um número por uma matriz também é bem simples. É só você multiplicar todos os números, ou melhor, todos os elementos por aquele número que está multiplicando a matriz. Exemplo, ó, peguei a mesma matriz A que eu fiz na questão anterior, e agora eu pedi a matriz 3A. Basta eu multiplicar todos os elementos por 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes menos 3 dá menos 9. E 3 vezes 4 dá 12. Ah lá, é só multiplicar todos os elementos. Patrick, e tem como eu dividir os elementos? Na verdade, dividir, a gente fala que é multiplicar por uma fração. Então, olha só, eu multiplicar por 1 sobre 2, vamos supor, não quero multiplicar essa matriz por 3, quero multiplicar por 1 sobre 2. Ou, falando que eu quero dividir os elementos por 2, né? É só tu dividir todo mundo. Multiplicar por 1 sobre 2 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 1 dividido por 2 vai ser 1 sobre 2. Menos 3 dividido por 2, menos 3 sobre 2. 5 dividido por 2 vai dar 5 sobre 2. Então, tá vendo? Você pode multiplicar por um número fracionário. Então, repete, grava bem. Multiplicar por um número fracionário 1 sobre alguém é a mesma coisa que dividir os elementos sobre aquele alguém. Então, se é 1 sobre 2, eu vou dividir por 2. Se fosse 1 sobre 3, eu ia dividir todo mundo por 3. Tá? Sempre de acordo com a matriz inicial, que é, no caso, a matriz A. Ó, então, o último elemento aqui é 4. Se eu estou multiplicando por 1 sobre 2, eu estou dividindo por 2. Então, esse elemento aqui é o 2. Né? Ficaria 4 sobre 2, que é a mesma coisa que 2. Beleza? Bom, gente, agora ó, a parte mais enjoada, tá? Que é a parte de multiplicação de matrizes. Primeiro, a gente tem que ver se as matrizes podem, né? Se a gente pode multiplicar, melhor, se a matriz a gente pode ou não multiplicar. Por quê? Não necessariamente ela precisa ter do mesmo tipo, igual na soma, na subtração, né? Aqui a gente tem uma regra para ter esse produto entre matrizes. E a regra, a condição é essa, ó. Então vamos lá, de forma prática, né? Bem rápido. Ó. O número de coluna de A, que é esse cara aqui, tem que ser o mesmo número de linha de B. Essa é a condição, tá?
para ter a multiplicação entre as matrizes. E o resultado da multiplicação vai ser uma matriz de que tipo? Sempre quando você, entre aspas, apaga ali a condição, apaga o P e o P, sobraria o que? M por Q. Esse resultado aqui, né, é o tipo da tua matriz, M por Q. Não entendeu muito bem? Vamos fazer aqui 3 exemplos. O primeiro deles tem uma matriz 3 por 5, 3 linhas e 5 colunas, uma matriz B 5 por 2, 5 linhas e 2 colunas. Será que eu posso multiplicar essas matrizes? Posso, porque olha aqui, número de coluna de A tem que ser o mesmo número de linha de B. Obedeceu isso? Beleza. A matriz que vai ser a tua matriz resultado vai ser formada por a linha de A e a coluna de B. É só você excluir ali aquela condição, né? Tipo assim, tira a condição, tira esses números da condição, sobra o 3 e o 2. Então é isso. A matriz resultado vai ser uma matriz 3 por 2. Eu tenho como descobrir quantos elementos tem nessa matriz também. Uma matriz 3 por 2, a gente pode falar que essa matriz ela tem 6 elementos. Tá? Então, isso aqui é interessante também pensar. Bom, gente, a matriz de baixo tem uma 2 por 3 e uma 3 por 2. Será que eu posso multiplicar? Vamos ver a condição. Posso. Número de coluna de A e linha de B. Essa é a condição. Obedece a condição, tem multiplicação, né? Quem vai ser o resultado da multiplicação? Vai ser uma 2 por 2. Então, a matriz resultado aqui vai ser uma matriz 2 por 2. Quantos elementos tem essa matriz 2 por 2? Ela tem 4 elementos. Tá bom? Só você multiplicar o número de linhas com o número de colunas. Agora, olha o problema aqui. Nessa matriz de baixo, na terceiro exemplo, o número de coluna de A era 3, de linha de B era 2. Eu posso multiplicar as matrizes? Não posso, porque não obedece à condição. A condição tem que ser P e P. Assim, número de coluna de A tem que ser o número de linha de B. Se não tiver isso, se não acontecer isso, essa matriz aqui não tem como multiplicar. Então aqui não possui produto, né? Não é possível. Vamos escrever assim, não é possível. Melhor, tá? Não é possível multiplicar essas matrizes, beleza? Patrick, como é que eu multiplico de fato então? Peguei uma matriz e uma outra matriz e quero multiplicar elas. Aí tem um processo, a multiplicação na prática. Peguei o mesmo exemplo que a gente estava usando na adição e na subtração para multiplicar as matrizes. Erro clássico. Cara, já sei, é só pegar o primeiro daqui e multiplicar com o primeiro daqui. Não é assim, gente. Vai ter que ser a linha toda com a coluna toda. Então, primeiro você vai ver que tipo é essa matriz. A dica: se as duas matrizes estiverem no mesmo tipo, você já pode matar, já que a resultado vai ser daquele mesmo tipo. Não entendi nada, calma. Eu tenho uma matriz ali 2 por 2, né? 2 linhas e 2 colunas. A outra também, 2 linhas e 2 colunas. A resultado dela vai ser 2 linhas e 2 colunas. Patrick, mas eu não senti firmeza nisso. Eu queria ter uma certeza. Então pensa assim, você tem uma matriz A 2 por 2, que multiplica uma matriz B também 2 por 2. Olha a condição, lembra a condição? Esse cara, coluna de A com linha de B, obedece a condição. E qual vai ser a matriz resultado dessa matriz? A matriz resultado dessa matriz vai ser formado por linha de A e coluna de B, 2 por 2. Tá? E aí na aula anterior, né, qual é a aula anterior, se você está chegando nesse vídeo de paraquedas? Aula de matrizes, onde eu falo sobre definição e lei de formação. Não deixa de assistir essa aula. Uma matriz do tipo 2 por 2, a forma genérica dela, né, é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Então a matriz seria assim, R11, que é o cara que está na primeira linha com a primeira coluna, R12, que está na primeira linha com a segunda coluna, R21, que está na segunda linha com a primeira coluna, e R22, que está na segunda linha com a segunda coluna. E aí a gente vai ter que ver cada elemento desse. Então olha só, eu vou escrever aqui, R11. Aqui, né, gente, é a primeira vez que a gente vai fazer uma questão dessa, no caso, né, aqui nessa aula, tu vai ver que eu vou fazer bem no passo a passo, né? Se você já tem a prática, acelera o vídeo, dá para acelerar, sabia? A velocidade. Poxa, Patrick, tu
fala muito lento, é para ser mais didático, né? Para tu entender melhor. Se não quiser, acelera aí o vídeo que eu começo a falar rapidão, tá? Enfim, gente, deixa eu falar aqui bem didaticamente. Ó, o que seria R11? Seria eu pegar a primeira linha com a primeira coluna. Então é sempre assim, a linha em coluna. Então veja bem, presta atenção. Primeira linha é 1 e 5. Aí tu pega com a primeira coluna do outro lado, 2 e menos 1. Sempre assim, ó, o primeiro multiplica o primeiro e o segundo multiplica o segundo. Ou seja, aqui, ó, presta bem atenção. 1 e 5, 2 e menos 1. O 1 multiplica o 2, o 1 multiplica o 2, somados, sempre um sinal de mais aqui, tá? Na forma geral, pode ser que fique negativo pelo que vai vir a sequência, tá? De novo, 1 e 5, 2 e menos 1. O 1 multiplica o 2 e o 5 multiplica o menos 1. Conclusão, esse elemento vai ficar assim, ó. 1 vezes 2 é 2, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Então, olha lá, 2 com menos 5, esse resultado é menos 3. Agora, eu vou fazer a mesma história, só que agora é assim, ó. É a primeira linha, só que é com a segunda coluna. Então, a primeira linha 1 e 5, segunda coluna 0 e 6. Adivinha? O 1 multiplica o 0 e o 5 multiplica o 6. O primeiro multiplica o primeiro, o segundo, né? Então, ó, 1 multiplica o 0, mais 5 que multiplica o 6. 1 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30. Então, 0 mais 30 dá 30. R21, aí veja bem, gente, agora vai mudar, ó. Eu pego a segunda linha com a primeira coluna. Então, ó, segunda linha com a primeira coluna. Aí, ou seja, o menos 3 multiplica com 2, o menos 3 multiplica com 2, assim como o 4 multiplica com menos 1. E aí vai ficar assim, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6, 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, menos 6 com menos 4, menos 10. E por último, a segunda linha com a segunda coluna. Olha lá, segunda linha, menos 3 e 4, segunda coluna, 0 e 6. O primeiro multiplica o primeiro, ou seja, o menos 3 multiplica o 0. Tá? O 4 multiplica o 6. Menos 3 vezes 0 é 0. 4 vezes 6 é 24. E aí dá 24. Bom, gente, qual é a conclusão que a gente chega? Que a gente acabou de encontrar quem é essa matriz que a gente estava procurando. A matriz que a gente estava procurando, a matriz A vezes B, né? A matriz A vezes B, ou a matriz R, né? Se eu queira chamar assim, ela é formada pelos elementos menos 3 e 30 na primeira linha, e na segunda linha, menos 10 e 24, tá bom? Espero que você tenha entendido essa multiplicação. Eu ainda vou falar, calma, não vai embora ainda não. Eu ainda vou falar sobre a igualdade de matrizes, tá? Na sequência, o próximo vídeo, né, que vai estar na playlist também, serão exercícios de operações com matrizes e de matrizes. Então, isso é bem importante você sempre praticar, tá bom, gente? Então, não deixa de fazer e não deixa de ver também esse vídeo que eu vou postar aí com exercícios. Bom, igualdade entre matrizes. Igualdade entre matrizes, só para a gente fechar aqui a nossa aula, você vai igualar elementos correspondentes. Então é bem simples. A única coisa que você não faz elementos correspondentes é na multiplicação assim, né, de matrizes. Mas é como se fosse na soma. O que a gente faz na soma, né? A gente vê elementos correspondentes. Por exemplo, eu pego esse cara aqui, que é o primeiro da matriz, e igualo com outra. Se eu falar que a matriz A é igual à matriz B, né? Estou falando de igualdade. Então, de cara, eu já ia colocar assim, x mais y é igual a 6. Assim como aqui, ó, x menos y, que seria o segundo cara dessa matriz, é igual a 4. Detalhe, gente, igualdade de matrizes, nós temos que ter matrizes do mesmo tipo. Não tem como igualar matrizes de tipos diferentes, tá? Então, 2 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 3 colunas. Vamos supor, se for uma 2 por 2, a outra tem que ser uma 2 por 2 também, tá bom? Então, ó, segundo elemento da matriz, x menos y, o outro é 4. Vai ficar assim. Aí você já resolve um sistema aqui, né, e já vai matar o x e o y. O z nem precisa de conta, porque o z aqui, ó, é 2. E ali 0 e 0 só comparou. Ah, Patrick, se aqui fosse 0 e aqui fosse 5, aí a questão está errada, né? Porque as matrizes não são iguais.
Tá? Então o z de cara eu já posso falar que o z vale 2. Vou colocar aqui embaixo. Comparando ali o z vale 2. Aí para fazer a resolução basta eu resolver esse sistema, né? Para eu achar a solução. Veja bem, gente, igualdade de matrizes é um assunto muito importante. Você vai ver lá nas questões que eu vou fazer o vídeo com as questões, né? Por que ela é muito importante? Porque eu posso colocar vários assuntos, eu posso colocar um sistema igualando, né, de equações, pode ser uma equação exponencial, né? Então, assim, abre um leque gigante. Então, para concurso é sempre bom você lembrar da igualdade entre matrizes. Vamos resolver o sistema, parar de ladainha aqui. Bem simples esse sistema, né? Se eu somar as equações, ó, o y e menos y vai passear, vai para casa, né? Some, simétrico, x mais x dá 2x, 6 mais 4 dá 10. Ora, então x é igual a 10 sobre 2. X, então, é o famoso 5. E aí, quem é o y? Basta eu substituir em alguma equação. Como, por exemplo, a gente tem que x mais y vale 6. Se o x é 5, 5 mais y é igual a 6. Y, então, é igual a 6 menos 5. Logo, y é igual a 1. Tudo bem, gente? Espero que você tenha gostado aqui dessa aula, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Acompanhe as playlists que eu estou colocando, tá? Bons estudos e vamos lá, vamos dar o sangue, vamos com raça que vai dar tudo certo. Valeu!